Estamos na nossa primeira videoaula aqui de funções, né? Primeiro, vamos à definição do que é uma função. Uma função, ela é uma relação entre variáveis, certo? Ou seja, a gente vai ter uma variável, no caso esse x aqui, né? E vai existir uma função, uma fórmulazinha, certo? Que vai relacionar com a variável y. Vamos pensar nesse exemplo aqui, a pressão da água em um ponto, certo? A gente tem o que? Nós temos um recipiente, né? Podemos imaginar que aqui seja o oceano, uma piscina, enfim, qualquer lugar. E nesses pontos aqui, no ponto 1, ponto 2, ponto 3, são lugares que a gente quer saber a pressão, certo? A pressão a força sobre a área que a água vai fazer. Esse é o conceito de pressão, certo? A pressão de um fluido em geral, mas no caso específico para a água, a gente vai ter o que? Como variáveis que vão nos dar o valor da pressão. A gente vai ter a altura, né? O H. Nós vamos ter esse rhozinho aqui, que seria a sua massa específica ou densidade. E nós temos a gravidade, certo? Ou seja, nós sabemos que a pressão da água, ela é função, né? Ela depende da altura, da densidade e da gravidade, certo? Ou seja, a altura, a relação entre altura, densidade e gravidade nos dá uma pressão em um determinado ponto, certo? Observe que a fórmula geral aqui, voltando um pouco para a física, a gente teria P seria ρ GH, né? Ou seja, no caso o ρ seria a massa específica do fluido, no caso é a água, né? E a gravidade vai ser a mesma. Esse termo aqui vai ser constante, né? Certo? E a nossa variável, a gente pode chegar aqui e excluir, assim, excluir não, mas a gente tira esses dois e podemos dizer que P é função de H diretamente, né? E é uma relação direta, porque se a gente aumenta esse H aqui, a nossa pressão aumenta de forma linear, certo? Nesse caso específico para água aqui, como a gente só tem esse fluido aqui, certo? Basicamente é isso. Uma função, ela é uma relação entre variáveis, certo? A gente vai ter uma variável, vai ter uma função que vai ser uma fórmula e vamos ter o seu resultado, que vai ser o y, certo? Ou a gente pode dar outro exemplo de função, que seria uma relação entre variáveis, seria a gente pegar o dia. A gente pega um termômetro e a gente pega, exemplo, a gente pega o tempo, né, em horas aqui, e aqui vai ser a temperatura. Nós estamos representando a função e nós temos duas variáveis, nós temos a temperatura e o tempo, certo? Aí a gente está fazendo uma relação da temperatura do dia. Aí nós podemos dizer o quê? Que aqui começaria a, sei lá, 20 graus, meia-noite ficaria 20, aí o sol começava a aparecer, né? Aí começava a aumentar, teríamos um ápice no meio-dia e ficaria um pouco constante, variava um pouquinho e começava a baixar de novo até ficar mais ou menos a temperatura. Essa poderia ser uma relação de alguma cidade, de algum lugar, certo? No caso aqui seria o ápice, seria 12 horas, né? Ok? Ou seja, a nossa temperatura ela varia em relação com a hora do dia. Ou seja, essa é outra forma de representar uma função, certo? E a gente pode dessa representação gráfica tirar uma forma, certo? Agora vamos para o conceito de variáveis, certo? Vamos para o conceito de variáveis. As variáveis, existem dois tipos de variáveis, as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Como seus nomes já dizem, né, as variáveis dependentes
normalmente representados pela letra y, elas dependem de alguma coisa. Ou seja, a variável dependente, ela depende do valor de x, certo? E a independente não depende. Por quê? Voltando aqui ao nosso exemplo da hora. Quem seria nossa variável dependente e independente? A hora depende de alguma coisa? Não, certo? Mas a temperatura depende da hora. Então, ou seja, a variável h é uma variável independente e a variável temperatura é uma variável dependente. Voltamos agora para essa relação aqui, que seria altura, massa, gravidade e pressão. Quem seria a nossa dependente e independente? A altura depende de alguma coisa? Não. É um ponto que você escolhe. A massa específica? Não. A propriedade do fluido. E a gravidade? Lá de Newton, certo? Das leis de gravitação. Ou seja, elas são independentes. Essa daqui, a pressão é dependente. Ou seja, a pressão é dependente dessas três variáveis aqui, certo? Essas três variáveis independentes. Aí, nós temos dois exemplos aqui. Nosso primeiro exemplo, nós temos y em verde, né? Que seria a nossa variável dependente. É dependente dessa formulazinha aqui, 2/3 de x mais 1. Ou seja, o valor de x eu posso escolher qualquer um, certo? Tipo, depende do domínio, mas domínio eu vou introduzir já já. Eu escolho qualquer valor, tipo 0, 2, 3, eu que escolho o valor. Mas o valor de y não, o valor de y vai ser 2/3 de x mais 1, certo? Ou seja, o valor de y depende do de x. Isso é uma relação de dependência, ou seja, essa é a variável dependente e essa aqui é a variável independente. Mesmo fator aqui, o valor de y vai ser a raiz de x menos 3, certo? O valor de x eu escolho qualquer um. Claro que tem que respeitar certos parâmetros do domínio, mas a gente vai introduzir esse conceito agora. Vamos para a parte de domínio, contra domínio e imagem. O que seria domínio contra domínio e imagem? Domínio ele é o conjunto numérico ao qual pertencem as variáveis independentes. Ou seja, nesse caso aqui, eu teria de 0 até 24, certo? Seria nosso conjunto numérico. Podemos dizer que seria o conjunto dos números naturais até 24, certo? Beleza, cadê? Nosso contradomínio é o conjunto ao qual pertence as variáveis dependentes, certo? E a imagem vai ser os valores da função. Não entendi direito esse conceito. Vamos aqui para os exemplos que eles ajudam muito bem. Primeiro nós temos x, né? X, como eu já disse lá em cima, normalmente vai ser nossa variável independente, né? E olhando pela fórmula, temos y igual a 2x, certo? Com x pertencente aos reais. O que é esse x pertencente aos reais? Isso quer dizer que o meu valor de x pode assumir qualquer valor de número real. Isso é uma restrição que eu fiz, certo? Beleza, isso indica o quê? O domínio de x são os números reais. Então eu posso chegar aqui que o domínio são os números reais. Massa. Porque eu quis, eu poderia dizer que eram os números naturais e tal. Aí aqui, nesse círculozinho aqui, eu coloquei alguns números reais, né? E aqui nós temos a nossa formulazinha, né? A nossa função, que é a 2x. Ou seja, eu vou pegar o valor de x, no caso menos 2,5, troco pelo lugar do x, né? Ficaria 2 vezes menos 2,5 e eu vou ter o correspondente aqui, certo? Aí beleza. Com essa função aqui, 2x, eu tenho esses correspondentes aqui, né? Menos 5. Menos 5 é o quê? É um número natural? Não. É um número inteiro? Sim. Número racional? Sim. É um número real? Sim. Então, a gente pode definir que nosso contradomínio
é real também, certo? Ou seja, eu vou pegar um número real, o menos 2,5, vou jogar na fórmula, eu vou obter o quê? Um número real, certo? Existem casos que eu vou pegar um número natural, caso aqui fosse só números naturais, jogar numa fórmula e vou obter um número racional, certo? Aí beleza, nós temos essa relação. A mesma coisa por 1, a gente vai pegar esse menos 1 aqui, joga aqui na nossa formulazinha e obtém menos 2. Menos 0,5, menos 1, 0 com 0, né? 1 com 2, 3,5 e 7. Beleza. Agora, o que seria o conceito de imagem? O conceito de imagem seria basicamente esses números aqui. Só que no caso, como a gente não tem nenhuma restrição, né? A gente vai ter que a nossa imagem ela é real também, certo? Não entendi direito esse conceito de imagem. Nesse outro exemplo aqui é mais prático, certo? Podemos dizer que esse círculo vermelho aqui representa todos os números reais e esse círculo aqui representa o vermelho todos os números reais. E a imagem seria essa curva aqui, né? Essa curva aqui que tem esses números aqui. No caso, a gente não tem restrição, então sempre vai dar um número real, certo? Aí vamos para cá, para o nosso segundo exemplo aqui. Nosso segundo exemplo a gente tem o que? A gente tem y igual a x ao quadrado, x pertencente ao reais, ou seja, o seu domínio é de x, né, da nossa variável independente, são os números reais. Se eu pegar e jogar na nossa formulazinha aqui, eu vou obter 4, né? Nesse caso aqui, menos 1 para 1, né? Beleza. Fazendo o mesmo processo. 4 é o quê? É o número real também, né? A gente está jogando nos números reais também. Então, nosso contradomínio é um real também, certo? Poderia ser... É que aqui, ó, você já vê número racional. E como eu disse que pertence ao real, certo? Se eu jogar π aqui, eu vou obter um π ao quadrado aqui. Π ao quadrado é um número irracional, certo? Portanto, isso daqui já mostra que a gente está no conjunto dos números reais, certo? Agora, observem. Todo número negativo ao quadrado vira positivo. Ou seja, a nossa imagem ela é diferente. Por quê? Nossa imagem ela é um número real, é um número real, é um número real. Mas ela é um número real positivo, certo? Maior do que zero. E a nossa imagem ela é um número real, certo? Positivo. Maior ou igual a zero, certo? Eu não sei se ficou claro isso. Graficamente é mais fácil de enxergar, mas isso aqui só quando a gente chegar nas funções do segundo grau, certo? Mas por quê? Todo número, se eu botar menos π aqui, eu vou ter menos π, eu vou ter π quadrado, certo? Então, isso já implica que a gente só vai ter números positivos, certo? Basicamente isso. Aí vamos voltar aqui só para finalizar a explicação dessa outra função. Menos 2 a gente vai ter menos 4, né? Menos 1 vai ter 1, vai ser 1 quadrado. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 1,5 ao quadrado dá 2,25, certo? Aplicando na função aqui. Agora a gente vai para a questão validade dos domínios. Eu vou usar como exemplo, vou ter que fazer um exemplo aqui, de uma função deste tipo aqui, y, vai ser igual a raiz de x, certo? Menos 1. É uma função raiz, né? E por que
essa questão de validade, porque existe raiz de menos 1 nos reais, a gente só está trabalhando com o número real, certo? Não existe, certo? Então, o nosso x tem que ser, nesse caso aqui, maior ou igual a zero, certo? E existe divisão por zero? Não existe. Então, esse x aqui tem que ser diferente de zero, certo? Aí, no caso que você encontre uma função desse tipo, você tem que analisar. Ah, x pertence, aí ele diz x pertence aos reais. Beleza, x pertence aos reais, mas x tem que ser menos 1, tem que ser maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a 1, certo? Ou seja, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 1 para essa função ter validade, certo? Se for menor do que, se for 1, aqui vai dar o quê? Vai dar zero. Zero está dentro, tá, ok. Raiz de zero, raiz quadrada de zero é zero, beleza. Mas se x for menos 1, dá quanto? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Existe raiz de menos 2? Não. Certo? Se for zero aqui dá menos 1. Também não existe, certo? Então a validade dessa função é essa aqui. Ok? No caso dessa daqui também, se a gente tivesse uma seguinte função desse tipo, 1 sobre 4x menos 2. E a gente dissesse que x pertence aos reais, mas tipo x pertence aos reais, beleza, mas tem uma restrição, né? Que esse denominador aqui tem que ser diferente de zero, né? Então, 4x menos 2 diferente de zero, a gente vai ter o quê? Que 4x é igual, diferente de 2, x tem que ser diferente de meio, né? Para dar validade para essa função, certo? Porque não existe divisão por zero, nem raiz de número negativo, porque a gente só está lidando com o conjunto dos números reais, certo? Claro, com todos os conjuntos, é natural, é racional, inteiro, irracional e real, certo? Basicamente a nossa primeira videoaula fica por isso aqui, né? A próxima videoaula nós vamos falar sobre a função do primeiro grau, certo? Valeu, galera. Fui.